do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima segunda-feira para todos, segunda-feira, dia 16 de novembro de 2020. Nós estamos na Escola da Nave online, aliás, não tão online assim, estou com os nossos dois alunos aqui que não faltam nenhuma, graças a Deus, né? Meus parceiros, que é o Léo e a Paulinha, mas recebendo cada um de vocês que estão assistindo essa aula aí pela plataforma, meus irmãos que estão aqui no Zoom também. Hoje, a nossa 12ª aula da Escola Estufa. Já caminhando para o fim, na semana que vem, nós faremos a última aula e no dia 30 de novembro, a última segunda-feira aí do mês de novembro, nós vamos ter aqui uma reunião presencial com todos os alunos, onde eu quero um momento de confraternização com todos vocês, um momento para a gente tirar para estarmos juntos, já que todo esse segundo semestre, praticamente, né, exceto aqui o Léo e a Paulinha, praticamente a gente ficou totalmente online. Então, 30 de novembro, que seria a última aula, vamos fazer aqui uma reunião presencial. Os irmãos lá de Uberlândia, o Diego e o Vanderlei, estão convidados. Pega um voo rasteiro aí, vem aqui para Belo Horizonte para poder confraternizar conosco, né? Se vocês animarem aí, né? Mas nessa 12ª aula, então, caminhando para o fim da nossa matéria, eu vou falar hoje desenvolvendo a cultura do discipulado. Na semana passada o título foi parecido, mas foi cultivando a cultura do discipulado. Hoje nós vamos falar de desenvolvendo. Por quê? Porque a ideia agora é a gente tentar deixar alguns marcadores, alguns passos, né? Tentar incentivar você a dar alguns passos já em direção a uma aplicação de tudo aquilo que nós aprendemos até agora. Bom, de forma introdutória, vamos fazer aqui uma espécie de resumo aí do que vimos nas últimas semanas. O que nós estamos tentando mostrar desde a primeira aula é que o ministério cristão, ele de fato não é complicado e muito menos complexo. O ministério cristão é simples, em grande medida. Servir no ministério é apenas nutrir e treinar genuínos seguidores de Cristo por meio do ensino constante e correto da palavra de Deus. Ou seja, ministério cristão tão somente é você nutrir alguém, treinar alguém, encorajar alguém, desafiar alguém a se tornar um seguidor de Cristo. Em outras palavras, o ministério cristão, travou aqui, em outras palavras, o ministério cristão consiste em fazer discípulos. Então, inclusive vamos falar isso um pouco mais à frente aqui na aula, mas o resumo do ministério cristão, de acordo com o que temos estudado, inclusive do ponto de vista até do título do livro que nós usamos como base, que é a Trelice e a Videira, a ideia é destacar o trabalho da videira. E o trabalho da videira é, em grande medida, fazer discípulos, se tornar um fazedor de discípulos. Olha só a frase que o Mark Dever diz no seu livro Discipulado. Ele diz o seguinte: as igrejas não precisam tanto de programas especiais quanto carecem de culturas de discipulado, nas quais cada membro priorize a saúde espiritual do outro. Olha como que o Mark Dever é um autor que não é o mesmo autor da Trelice e a Videira, mas que segue na mesma direção dos autores. Ele está dizendo que o que nós precisamos como igreja não é a última moda em termos de crescimento de igreja, não é a última moda em relação a como conduzir ou gerenciar os ministérios, mas o que nós precisamos é de uma cultura de discipulado, aonde um vai cuidar, um vai se importar com a saúde espiritual do outro. Ou para usar o termo aí que o Dever usa, um vai priorizar a saúde espiritual do outro. Isso é muito difícil e nós vamos ver para frente por quê, mas podemos dizer que a dificuldade que encontramos nesse tipo de abordagem é exatamente o fato de que, naturalmente, nossas igrejas ou os crentes dessa geração, eles não são formados para servir, eles são formados para serem servidos. Então falamos aí que o ministério cristão é fácil
fazer discípulos. A ironia é que, quando olhamos para essa afirmação, é que não é difícil de entender, não é difícil até de fazer, né? Não é difícil de colocar isso em prática ou entender isso. Então, qual é a dificuldade de entender que, como cristão, eu devo ser um fazedor de cristãos, ou como discípulo eu devo fazer outro discípulo? Não há dificuldade nenhuma, não há nenhuma complicação para se colocar isso em prática. Mas, qual que é a ironia? Por vivermos em um mundo de pecadores, e principalmente por sermos pecadores, o que parece ser absolutamente simples, torna-se uma verdadeira labuta, exigente, frustrante, cansativo e por vezes desanimador. Apesar de, quando afirmamos que fazer discípulo é a tarefa principal de todo crente, olhamos para essa afirmação e nos tranquilizamos. Por quê? Porque do ponto de vista do entendimento, é muito fácil de entender isso e até de praticar. Só que por sermos pecadores e por tratarmos com pecadores, né? Que ninguém vai discipular um anjo, nós vamos discipular pecadores. Então, por sermos pecadores, que naturalmente somos falhos, e por discipularmos pecadores, o que parece ser muito fácil fazer discípulo, se torna uma verdadeira guerra cósmica, uma batalha mitológica, épica. Por quê? Porque estamos tratando com pecadores. E aí, nós nos cansamos, desanimamos, por vezes deixamos para lá, tomamos invertidas, insistimos com pessoas que já deveríamos ter desistido, e ainda assim, mesmo depois de insistir com pessoas que já deveríamos ter desistido, nós ainda somos decepcionados por essas pessoas, e aí o Espírito Santo manda a gente insistir novamente, e a gente vai caminhando. O ponto é que, apesar de parecer fácil, na prática é muito difícil aplicar esse conceito do discípulo fazendo discípulo. Quase que eu dou uma cabeçada na televisão ali. Mas, então é isso que parece muitas vezes. Então, qual é o objetivo da nossa aula de hoje a partir de toda essa introdução que a gente fez aqui? O que nós podemos dizer e o que nós vamos pensar hoje nessa aula? Nosso objetivo é reunir hoje as principais propostas de nossas aulas. Então, o que eu vou fazer é uma espécie de resumo geral de tudo o que vimos até agora sobre a teologia do discipulado. Porque o que estabelecemos em grande medida foi, na maioria das aulas, uma teologia, o que a Bíblia diz sobre o discipulado e algumas ações práticas, propostas práticas para colocar em ação ou para desenvolver a cultura do discipulado. Então hoje vamos resumir tudo isso, ao mesmo tempo que vamos resumir isso, vamos propor ações ainda mais práticas, do que aquelas que propomos durante todo o curso, para que a gente possa então desenvolver, não só cultivar, e cultivar a ideia de plantar mesmo, mas é que agora é a ideia de desenvolver, de fazer essa planta crescer, de fazer esse negócio andar, de fazer essa coisa acontecer de fato, de criarmos realmente uma cadeia de discipulado em nossas vidas e principalmente em nossas igrejas. Então, eu vou começar fazendo a primeira afirmação que fizemos logo no início das nossas aulas. O nosso alvo é fazer discípulos. Inclusive já falamos isso aí na introdução, O alvo prioritário de todo discípulo é fazer discípulo para a glória de Deus. Então, esse deve ser, sem dúvida o alvo central, prioritário de todo discípulo de Cristo. E esse é o primeiro ponto que a gente quer deixar claro. Primeira coisa que nós precisamos destacar em tudo isso é que o alvo central de todo o trabalho ministerial é fazer discípulos. O alvo central da nossa caminhada cristã é fazer discípulos. Olha o que os autores Marshall e Payne disseram. Queremos ver pessoas convertidas da morte em ofensas e pecados para a vida em Cristo. E uma vez convertidas,
que sejam acompanhadas e firmadas como discípulos maduros de Jesus. E quando se tornarem firmes, que sejam treinados em conhecimento, piedade e habilidade, para que por sua vez façam discípulos de outros. Então, esse aqui foi inclusive essa citação é lá dos primeiros capítulos do livro, e já mostrando aqui o objetivo central, né, de quando pensamos em treliça e videira. E ele fala exatamente que o que queremos é ver pessoas que vão deixar o pecado, deixar a morte, serem transportadas para a vida, e depois que são convertidas pelo Espírito Santo, elas vão ser acompanhadas, firmadas, discipuladas, até se tornarem então discípulos maduros de Cristo, e aí serão treinadas para que possam então discipular outros, criando uma cadeia de discipulado, e uma cadeia de discipulado informal, espontâneo e orgânico. Olha só o que o Mark Dever disse, seguindo aí na mesma direção do Marshall e Penn. Ele disse o seguinte: o ato de discipular é fundamental para o cristianismo. Olha só a afirmação do Dever. Olha que contundente isso. O ato de discipular é fundamental para o cristianismo. Bom, se essa afirmação do Dever é verdadeira, e eu concordo que é, e eu vejo que o texto bíblico não deixa dúvidas de que isso aqui é fato, então as nossas igrejas estão muito, mas muito longe desse ideal. Se o ato de discipular é fundamental no cristianismo, as nossas igrejas estão longe disso. Porque as nossas igrejas até têm um discipulado, mas é fake. Ele não funciona de fato. E as nossas igrejas, eu não estou excluindo a nave não, tá? Não estou tentando tirar aqui e falar que nós somos a igreja perfeita, não. Pelo contrário, estou querendo te desafiar para que você possa, primeiro, de fato, se tornar um discípulo de Cristo, e, segundo, você fazer discípulos para que a gente crie, então, uma cultura, uma cadeia de discipulado. Aí ele diz assim: como isso poderia ser mais claro? Ou seja, ele vai aí ser mais contundente ainda nessa fala dele. Ele diz o seguinte: se não trabalhamos para fazer discípulos, é possível que não sejamos discípulos dele. Uau! Se não trabalhamos para fazer discípulos, é possível que nem discípulos dele sejamos. O Dever é muito contundente nessa fala, e eu tenho uma tendência a concordar com ele. Eu vejo isso com muita clareza no texto bíblico. Uma das características de um indivíduo salvo é que ele tem amor e desejo de ver outras pessoas salvas. Poderíamos citar aqui o próprio Pedro, sem contar Paulo, né? Porque se pensarmos em Paulo, aí a brincadeira acaba na hora, né? Mas se pensarmos em Pedro, João e toda a história da igreja, é exatamente isso aí que eles viveram. Portanto, amados irmãos, fazer discípulos deve ser a tarefa mais natural, e isso que é importante. Porque a gente pode estabelecer um programa de fazer discípulos, mas será que aí vai ser natural? Então, o que nós precisamos criar é uma cultura de naturalidade, de forma que nós não precisamos de um mecanismo de consolidação na igreja, um ministério de consolidação. Por quê? Porque discipular é natural para o crente, assim como orar, assim como frequentar a igreja é natural, bom, ou deveria ser pelo menos natural para a grande maioria dos crentes. Mas a nossa definição aqui continua dizendo: natural informal, não precisa ser formal, e espontâneo do crente. Ao mesmo tempo, deve ser intencional, ativo e envolvente. Olha só que interessante aqui, a gente vai fazer um contraste. Porque de um lado a gente preza pela informalidade, pela naturalidade, pela espontaneidade. Mas sem deixar de ser intencional, ativo e envolvente. Sem deixar de você, de forma ativa, querer fazer discípulos. E nessa ação de fazer discípulo, isso se torna envolvente para você. Olha, eu quero dizer algo para vocês. Eu milito no ministério já há mais de 20 anos. Eu fui ordenado ao Ministério Pastoral em março de 2008, março de 2021, então vai ser 11 anos, né? 11? Então, 12? 2008? 8? 12. Não, 18, 10,
19, 11, 12, 13 anos. Então, março do ano que vem, eu faço 13 anos que eu fui ordenado ao ministério. Né? Então, 13 anos pastoral, mais de 20 servindo no ministério. Não existe sensação mais gostosa para quem milita no ministério do que você ver o crescimento de um discípulo seu. Eu poderia citar aqui, né, pessoas que vocês conhecem, que caminham comigo há muitos anos, como por exemplo a Nani e a Renata, Maria Antônia, há mais de, sei lá, 10, 12 anos. Mas eu posso até citar os mais novos. Estou aqui com dois, um casal precioso, que ver o crescimento deles é maravilhoso. Ver o crescimento deles no discipulado é maravilhoso. Isso é o quê? Intencional, ativo e envolvente. Isso nos envolve, isso consome a vida do discípulo. Eu poderia, estou citando eles aqui, viu, gente? Mas poderia citar outros. Os exemplos são os mais diversos possíveis. Podemos, nessa tarefa de evangelizar, podemos, como disse, evangelizar, acompanhar pessoas, podemos treinar ou incentivar crentes ao crescimento. Ou seja, podemos atuar nessa ação ministerial de várias formas. No entanto, a forma em que todas elas acontecem é a mesma. Ou seja, mesmo que eu esteja evangelizando alguém, ou mesmo que eu esteja acompanhando alguém para o crescimento, ou desafiando alguém que está estagnado, né? Ou alguém que está muito distante do evangelho, a forma é a mesma. Orgânico, ou seja, espontâneo, né? Porque às vezes engessar esse processo a gente já viu que não funciona, né? Então orgânico, relacional, ou seja, envolve um relacionamento, né? É bíblico, ou seja, envolve também a aplicação de conceitos bíblicos e é ativo, precisa funcionar, precisa andar. A pergunta que eu faço é: e você já começou a fazer discípulos? A proposta é essa. Essa é um resumo, essa foi uma das nossas primeiras aulas. Você já começou o seu processo de fazer discípulos? Se não, é bom você se perguntar o que está faltando. Talvez você pode me mandar uma pergunta, porque na semana que vem eu quero me concentrar em responder perguntas. E uma das perguntas que sempre surge nesse momento é: por onde começar? Eu até quero, pastor, mas eu não sei como começar. Não vou responder essa pergunta na semana que vem. Outra pergunta que sempre surge: pastor, eu não me sinto capacitado. Eu acho que falta um pouco mais de estudo para mim. Vou responder isso também na semana que vem. E você pode mandar outras perguntas também, se você quiser, mas mande rápido que eu preciso preparar isso para a semana que vem. Segunda coisa, a essência de fazer discípulos é ensinar constantemente e sistematicamente a palavra de Deus. A maneira bíblica de fazer discípulos e crescer como discípulos é por meio de ouvir e aprender a palavra de Deus, em especial o Evangelho, aplicando essa verdade de Deus em nossos corações e vidas pelo Espírito Santo. Então, a segunda coisa que precisamos saber é que a forma essencial de fazer discípulos é ensinando constantemente e sistematicamente a palavra de Deus. O que é constantemente? Não dá para você fazer 3 semanas e já pular a quarta. Constantemente é 6, 7, 8 meses ininterruptos, sem falhas. Faça chuva, faça sol. Não pode falhar. É igual fazer exercício, exercício físico, eu comecei aí há uns 40 dias, quem vê eu falando, você acha que eu sou um grande atleta, né? Eu comecei aos 40 dias a fazer exercício. Primeira semana, sinceramente, tinha hora que eu achava que eu ia desmaiar, porque é cansativo, E eu fui perseverando. Aí eu falei, não, quando passar o primeiro mês, aí vai ficar, eu começo a acostumar. Já passou um mês e meio, quase 2 meses já. Não acostumo não. Todo dia de manhã eu acordo e falo, não, hoje eu não vou fazer exercício. Tem motivos bons. Hoje, por exemplo, precisava levar a pastora Flávia na rodoviária. Falei, hoje eu não vou fazer exercício. Falei, você quer saber? Se eu não fizer hoje, desculpa, amanhã eu não faço, depois eu não faço. E assim também é o discipulado. Se você para, difícil para retornar depois.
E outra, sistemático. O que é sistemático? Você precisa criar um sistema de ensino da palavra de Deus. E aí os sistemas são vários, e a gente já citou alguns durante a aula, mas o que nós precisamos lembrar é que a natureza da obra da videira, do discipulado cristão, é ensinar a mensagem da Bíblia de uma pessoa para outra ou para mais pessoas. Então, a essência, a natureza do discipulado é ensinar a palavra de Deus, é transmitir a palavra de Deus. Nesse sentido, não existe qualquer problema em se conversar sobre vários assuntos. Não tem problema, por exemplo, de você cultivar com o seu irmão da igreja ou compartilhar com ele lutas, dificuldades da sua vida. Mas, guarde o que eu estou dizendo, o discipulado efetivo só acontece quando desenvolvemos conversas sobre os grandes temas das Escrituras em um contexto de ensino. Isso é importante. Olha só, o que estamos afirmando aqui é contundente, porque tem gente que acha que bater papo é discipulado. Não é. Discipulado envolve, às vezes nem vai gastar muito tempo, mas discipulado envolve sentar-se e falar sobre os temas mais importantes da Bíblia em um contexto de ensino, onde um e outro têm clareza de que o que eles estão fazendo ali é estudando as Escrituras. As igrejas, elas podem e devem ser fraternidades. Porém, crescimento espiritual acontece essencialmente dentro de uma dinâmica de paternidade. Podemos ser uma grande fraternidade, cheio de amigos, mas se não desenvolvermos uma ideia ou uma cultura de paternidade, onde você diz, senta aqui, deixa eu te ensinar, nós não vamos de fato crescer em discipulado. Podemos até crescer em comunhão, em irmandade, mas discipulado só acontece dentro de um contexto em que temas importantes das Escrituras serão discutidos. É por isso que quando eu comecei um trabalho com Flutuando esse ano, eu falei, além do culto a gente precisa da célula. E hoje, a célula com Flutuando é mais importante do que o culto. Porque eu levei aquele grupo para um contexto de ensino. E o catecismo, que a gente usa como matéria-prima de estudo na célula do Flutuando, ele aborda os principais temas das Escrituras. Trindade, inerrância das Escrituras, 10 mandamentos, salvação, graça, Espírito Santo e tal. Então, a pergunta que fica nesse segundo ponto é: opa, não ficou a pergunta não, pulou meu PowerPoint. Deve ter apagado ele. Mas a pergunta qual que é, antes de nós entrarmos no terceiro aqui então? Eu até escrevi quando, né? Mas quanto de seu tempo tem sido dedicado ao ensino e aprendizado da palavra de Deus? O quanto do seu tempo você tem dedicado ao ensino e ao aprendizado da palavra de Deus? Quanto você tem separado para aprender e o quanto você tem separado para ensinar? Existe um número que eu, de fato, não sei se é verdade, mas pela minha experiência, se não é esse número real, é bem próximo, que diz o seguinte, que você aprende 5% do que ouve, você aprende 15% do que anota e você aprende 70% do que ensina. Então, o segredo, às vezes, para você aprender é ensinar. O segredo, às vezes, para você passar uma grande verdade bíblica é ensinar. É num contexto de ensino. Tá? Bom, terceiro, então, vamos investir mais tempo, tanto no ensino, como no aprendizado, como no ensino. Tanto para aprender, como para ensinar a palavra de Deus. Terceiro, o alvo de todo ministério é nutrir discípulos. O alvo de todo ministério cristão, em suas mais variadas formas, deve ser fazer discípulos. O ministério de staff deve ter como alvo fazer discípulos. Aqui eu tenho o líder, do ministério de staff, casal. O alvo de vocês ali tem que ser fazer discípulos. Cuidar da estrutura tem que ser secundário. Não estou dizendo que não é importante.
Eu estou dizendo que o alvo tem que ser fazer discípulos. Por isso, trazer pessoas para esse ministério que estão chegando na igreja é excelente. Porque você cria uma liga, uma intimidade com aquela pessoa, um relacionamento. Lembra que eu falei do relacional? Né? Mas é intencional também. Porque eu trouxe a pessoa, eu olhei e falei, vou trazer essa pessoa para o meu ministério e vou cuidar dela. Então o ministério de intercessão, a Neia está aí com a gente, né? Tem que ter como alvo não orar. Orar é secundário, por incrível que pareça. Olha que interessante, eu tenho um ministério de intercessão onde orar é secundário, porque primário é fazer discípulos, né? Todos os outros ministérios, tá? Não vou citar um por um aqui, eu citei esses dois porque me passou aqui pela cabeça nessa hora. O que nós precisamos entender é que se a dinâmica de fazer discípulos se a dinâmica de ensinar a palavra é a forma ou é a essência do discipulado, se a essência do discipulado é ensinar a palavra de Deus, quando a gente pensa no ministério, a gente fala assim, a única forma de fazer discípulo então é através do acompanhamento pessoal. Mas não é. Os cultos, as reuniões e as células, eles podem não servir para fazer discípulos prioritariamente, mas eles devem essencialmente trabalhar para fazer discípulos. Ou seja, os líderes e membros desses ministérios devem desenvolver as suas atuações ministeriais com esse objetivo em mente. Então, vocês estão me assistindo, vocês estão aqui no Zoom, vocês estão aqui liderança, vocês precisam pensar que os membros do seu ministério e vocês como líderes, e vocês estão aqui que são membros de ministério também, vocês devem ter em mente que o alvo, o objetivo central do seu trabalho ministerial é fazer discípulos. Aí, né, a questão deixa de ser os programas da igreja. Eu não me preocupo mais com os programas, porque eles podem ser os mais variados possíveis. Porque independente se eu estou fazendo um encontro de casais, ou um encontro de homens, ou um encontro de mulheres, ou petit, ou crisales, ou escola da nave, ou intercessão, ou staff, ou qualquer outro ministério, qualquer outro programa, né? Eu já tenho uma cultura de discipulado nesse programa. E aí não importa mais o programa, porque o programa já tem na sua essência o alvo que é fazer discípulos. Eu já entro naquele programa pensando, eu vou fazer discípulo, eu vou evangelizar. Eu vou trazer pessoas que não são convertidas para poder participar desse programa. Por quê? Porque eu quero fazer um discípulo, eu quero criar um relacionamento com ele, eu quero de alguma forma criar uma porta de abrir, ou uma porta para abrir uma oportunidade de falar do amor de Deus para essa pessoa. Ou seja, qualquer programa terá naturalmente uma dinâmica do discipulado de sua natureza. Não é sábio nem correto fazer ministério sem discipular. Então o que nós queremos imprimir aqui em vocês como líderes, o que eu quero imprimir para vocês como líderes, é exatamente que vocês tenham sempre, né, dentro do seu alvo o fazer discípulos. O fazer discípulos. Aí fica a pergunta agora, né? Você vê que em cada ponto eu tenho feito uma pergunta-chave, né? E nessa pergunta-chave, qual que é? Dentro da sua atuação ministerial, existe uma cultura informal e espontânea de discipulado? Dentro da sua atuação ministerial, dentro do ministério que você atua, esse ministério já tem uma cultura informal e espontânea. Espontaneamente e informalmente já existe um desejo dos membros daquele ministério de fazer discípulos? Se não existe, por quê? E o que você poderia fazer para mudar isso? Se não existe, por que isso não existe? E o que você poderia fazer para mudar isso? Uma boa pergunta para a gente fazer semana que vem, né? Não, eu vou responder ela daqui a pouco. Né? Mas, grande medida, você só precisa de duas coisas. Né? Lembre que eu falei que parece simples, mas o agravante é os pecadores. Né? Mas, em grande medida, duas coisas. Você precisa escolher alguém, né? Escolher alguém para você discipular, imprimir nessa pessoa a cultura do discipulado. Estabelecer com essa pessoa que você escolheu
um programa de discipulado. Vou ler a Bíblia com ele, vou ler um livro, etc, etc. Tá? Quarto ponto, então. Estou exatamente no horário que eu programei, viu, gente? Ser discípulo é ser um fazedor de discípulos. Falamos isso também aí durante as nossas aulas. A ordem de Cristo é fazer discípulos por todo mundo. Não é essa a ordem de Jesus, gente? Sendo assim, nenhum lugar do mundo está fora dos limites e nenhum crente está isento desse mandamento. Então, qualquer lugar do mundo que você tiver, ou qualquer um que disser crente, né, que se arrogasse como crente, se intitular crente, em qualquer lugar do mundo ele pode fazer discípulo. Pastor, na faculdade? Sim, na faculdade. No trabalho? Sim, no trabalho. Vou te dar uma notícia, talvez você não saiba. Estou sendo irônico, obviamente, né? Pode fazer discípulos até na sua família, viu? Pode. Aí tem gente que fala assim, não, pastor, mas santo de casa não faz milagre, né? Por que será? Por que será que santo de casa não faz milagre? Será que falta tempo para se envolver com essa pessoa? Esse é o meu problema, para ser bem sincero. Tá? Falta tempo. Eu não invisto tempo. Estou falando, comentando o meu pecado aqui. Eu não invisto tempo em evangelizar os meus familiares. Então, a gente precisa ser sincero quando a gente fala sobre isso. Mas, ok, se você não faz na sua família, faz em outro lugar pelo menos. A ordem de fazer não está restrita. Bom, curiosamente, concordamos com essa assertiva. Não há ninguém que pode discordar disso aqui, porque isso é bíblico. Quem discordar disso aqui está discordando do próprio texto bíblico. Então nós concordamos. Ao mesmo tempo que concordamos com isso aqui, nos esquivamos naturalmente de suas implicações. Então, ao mesmo tempo que eu concordo com isso aqui, eu sempre tenho uma desculpa para não aplicar isso aqui. Eu sempre tenho uma desculpa. Falando de evangelismo, por exemplo, eu falo assim, não, pastor, eu evangelizo muita gente. Mas, de fato, quem que batizou e está na igreja? Andando com o Senhor? Não, pastor, eu discipulo muita gente. Mas quem? Cadê? Quais são os alvos? Onde estão esses discípulos? Quem são eles? Você pode enumerar quais os ministérios que eles estão e tal? Então, nós concordamos com isso aqui, mas por outro lado, naturalmente nos esquivamos das implicações que estão aqui, obviamente, contidas nessa assertiva. Fazer discípulos é abrangente. Tá? Então, quando a gente fala de fazer discípulos, nós estamos falando de uma coisa que é muito abrangente. Uma vez que engloba o evangelismo de não crentes e o acompanhamento de crentes que não crescem ou que não cresceram, Meu português ele está errado. Não cresceram, está errado. Não cresçam na fé. Para que cresçam, acompanhamento de crentes para que cresçam. Não, está certo. Para que cresçam na fé. A minha corretora de texto está aqui, Se tiver errado, eu vou puxar a orelha, tá brincando. Então, fazer discípulos é abrangente. Você tem várias atuações que você pode fazer. Por exemplo, eu sou péssimo para evangelismo, eu admito isso. Não é esse meu dom principal. Agora, discipulado eu amo. Caminho uma légua, caminho duas, a pessoa cai, vou lá, levanto ela de novo, caminho de novo, continuo amando, vou embora. Agora, tem gente que é o contrário, é um canhão para evangelizar, mas não discipula bem. Claro que o ideal, um ideal bíblico aí talvez, é realmente indivíduos que consigam fazer tudo. Mas Paulo fala, lá em Coríntios, sobre um cenário que talvez, não sei se seria nesse contexto, mas um cenário parecido com esse. Ele fala, um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então, um vai lá e evangeliza, o outro discipula, mas o Senhor é que dá o crescimento. Mas quando a gente fala sobre essa abrangência, nós podemos trazer aqui um exemplo para nós mesmos. Vamos pensar num exemplo nosso, quando a gente fala aqui, nesse quarto ponto, ser discípulo é ser um fazedor de discípulos. E quando a gente pensa nessa frase, ser discípulo é ser um fazedor de discípulos, e olhamos para o nosso próprio exemplo,
Aí a coisa fica um pouco mais clara. Por quê? Responde essa pergunta para mim. Como você gostaria que sua igreja recebesse seu amigo a quem você ama ou um familiar recém-chegado na fé? Normalmente, como nós gostaríamos que essa pessoa fosse recebida, né? Certamente você gostaria que as pessoas da igreja assumissem a responsabilidade de ensinar, nutrir, encorajar seu amigo ou familiar. Né? A resposta talvez para as perguntas é não, pastor. Eu gostaria muito, né? Não, a minha igreja é muito falha na consolidação, porque eu trago as pessoas, mas ninguém se responsabiliza por ela. Ninguém assume a responsabilidade de ensinar ela, de nutrir, de caminhar com ela, né? De acompanhar, de verificar por que ela faltou ao culto, de verificar por que ela não é batizada ainda, se ela é membro da igreja ou não. Né? São preocupações que a gente muitas vezes não tem. Mas a gente fala, não, mas eu queria muito que a igreja, né, cuidasse dessa pessoa, envolvesse ela numa célula, numa escola e assim por diante. Mas a pergunta é, você faz isso? Você gostaria que o seu familiar fosse envolvido, nutrido, ensinado, acompanhado, etc e tal. Mas você faz isso com as pessoas? Quem chega na igreja, você assume a responsabilidade por ele, não, deixa que esse aqui eu vou cuidar dele. Deixa que esse aqui eu vou andar com ele. Deixa que esse aqui eu vou caminhar com ele, nós vamos caminhar junto. Você não faz, mas normalmente a gente quer que os outros façam com os nossos familiares e amigos. Mas nós não queremos fazer com outros, né, com familiares e amigos de outras pessoas. Se a resposta for não, e normalmente é, né, quero que você pense agora, olha só como que a gente agora pode estar aplicando, né? Pense em uma pessoa de sua igreja. Ore por essa pessoa constantemente e descubra como você pode fazer para discipular essa pessoa. É muito fácil. Lembra que eu falei aí, né, pontos anteriores sobre como a gente pode colocar em prática? É muito simples. Ore pela pessoa de forma constante, uma semana, 2 semanas, 1 mês, né? Depois pense, né, ou, né, use estratégias das mais diversas para começar a acompanhar essa pessoa. E a gente falou durante todas as aulas de várias estratégias. Eu até brinquei, né, que eu estava numa reunião ontem com os trainees aí, aqueles que são preparados para o ministério presbiterial, né, do presbiterato, e eu brinquei com eles que eu cutuquei onça com vara curta, né, porque eu falei com a pastora Flávia que ela tinha que me ajudar no catecismo, que eu queria que muitas pessoas fizessem o catecismo e tal, né, e eu falei, não, eu vou pegar ali uns 3 e vou pedir que esses 3 façam com outros 3, e aí a gente cria ali uma dinâmica de catecismo para todo mundo, mas você tem que me ajudar, amor, eu falei, né? Branca, você tem que me ajudar, né? Me ajuda nisso aí e tal. Ela começou a fazer com o Petit. Praticamente todas as mulheres do Petit, talvez todas da igreja, não sei, mas um grande... Só para você ter uma ideia, ela está fazendo o catecismo com 6 mulheres. 6 mulheres. Então, gente, é só você derramar amor. Só você colocar coração. Só você colocar vontade, desejo, que dá para fazer. Quinto ponto, que agora já estou atrasado, falei que estava no tempo aí, relaxei, né? Quinto, as igrejas têm uma tendência natural ao institucionalismo. Igrejas se movem inevitavelmente e naturalmente em direção ao secularismo e ao institucionalismo. Naturalmente as igrejas se movem nessa direção inevitavelmente. Elas naturalmente mudam os seus olhos da videira para a treliça com extrema facilidade. Eu até quero admitir que na Igreja Nave a gente ainda está passando por esse processo. Alguns estudiosos sobre igreja dizem que esse processo começa depois dos 10 ou 12 anos da igreja. Mas elas vão passar com facilidade, ou elas começam a pensar com facilidade, somente em termos de estrutura e coletividade, desgastando-se em envolver pessoas em programas e criam eventos nos quais as pessoas podem vir. Ou seja, eu começo a criar então programas para trazer as pessoas para a igreja. Eu começo a criar estratégias para trazer as pessoas para a igreja. E essas estratégias, elas acabam sendo as mais diversas possíveis, mas sem a ideia
né, do individual, porque o individual vai gastar muito tempo. A ideia do discipulado pessoal, né, quase nenhuma igreja adota, porque isso gasta muito tempo. Né? Hoje as igrejas são plantadas de forma organizacional, né, uma engrenagem. Então muitas igrejas elas são plantadas não de forma orgânica, nasce uma igreja, não. Eles alugam um galpão, pinta de preto as paredes, põe uma placa na porta, de preferência uma placa chamativa com um nome bem popular, e começam a fazer cultos ali naquele galpão, e aí daí 2, 3 meses tem 100, 150 pessoas frequentando essa comunidade. O que é isso? É um institucionalismo, é uma instituição. As pessoas estão ali para se alimentarem daquela instituição. Ah, pastor, está errado? Bom, quem vai dizer isso é o Senhor. Do ponto de vista bíblico, obviamente, as igrejas não nascem dessa forma, elas são orgânicas. Então, essa questão de criar estratégia e tal, está totalmente descartado? Não. Participar de grupos, participar de células e programas da igreja não significa que produzirá crescimento em discipulado. Então, o fato de você estar aí numa célula, o fato de você estar aqui nesse grupo participando desse treinamento, o fato de você participar de algum ministério da igreja, de alguma célula, de algum programa da igreja, não significa que você está crescendo em discipulado. Muito antes, pelo contrário. A participação nesses programas pode mascarar uma dura e nefasta realidade. A pessoa está participando de uma célula e acha que está crescendo no discipulado. A pessoa está participando de uma estufa, de uma escola de treinamento e acha que está crescendo no discipulado. Então, pastor, como eu cresço no discipulado? Poderia ser uma pergunta interessante a se fazer nesse momento. Primeiro, que você aplica o evangelho na sua própria vida. Você é um testemunho vivo da graça e do amor de Deus. Segundo, você faz discípulos naturalmente. Poderíamos citar esses dois indícios aqui de forma introdutória. Isso acontece quando nossa relação com a igreja tem como princípio o atendimento de nossas demandas e não o serviço aos outros crentes. Quando você está caminhando para o secularismo e para o institucionalismo? Quando você se preocupa apenas em atender às suas demandas. Então a igreja ela precisa fazer algum programa para me atender. Mas eu não penso assim, como eu posso servir melhor a minha igreja? Como eu posso servir melhor os irmãos da minha igreja? Isso mostra que nós estamos institucionalizando. Quando penso no que posso receber da igreja e não no que posso contribuir com a minha vida. Ontem, no culto, eu citei a fala do pastor Paulo Júnior Borges, um escritor, não é aquele Paulo Júnior de Franca, aquele mais contundente, não. É um escritor também contundente, mas menos um pouquinho, e ele disse que o exemplo, vocês vão se lembrar, que é o exemplo da pizzaria, que aí o indivíduo, que tem aqueles que chegam depois do horário, comem, reclamam e vão embora. Tem aqueles que chegam em cima da hora, até escolhem o sabor, ajudam a pagar, mas não se envolvem com o processo. E aí tem aqueles que não, que chegam cedo, arrumam as cadeiras, preocupa se todo mundo chegou, se tem lugar para todo mundo. No final, junta o dinheiro de todo mundo, se faltou alguma parte ele inteira, leva o restante para casa, dá para os pobres, enfim, alguém que se envolve com o processo. E é isso que nós estamos falando aqui nesse ponto. Ao atingir um grande número de membros que estão pensando assim, porque as demandas precisam ser atendidas, naturalmente a igreja vai se tornar uma instituição secularizada. Quando um grande número das pessoas que são membros dessa igreja vão lá só para receber, nós temos uma instituição secular. Nesse ponto, você pode fazer uma aferição simples. Quer aferir agora se você pensa na treliça ou na videira? Você quer agora ver aí, você que está me assistindo pelo YouTube, olhar pela plataforma, vocês dois estão aqui presenciais, o Léo já até ficou curioso, ele foi dar uma lida para ver, para ele não cair na aferição, E vocês estão aqui no Zoom comigo, quer aferir se você é um consumidor ou não? Responda com sinceridade, mas tem que ser sincero. Você vem ao culto de domingo preocupado com o lugar onde você vai se assentar, com as músicas do louvor,
com o ar-condicionado, com o estacionamento do seu carro e se tem lugar para suas crianças? Ou você pensa intencionalmente nas pessoas e como você pode servi-la com seus dons? Você é do grupo daqueles que está preocupado nas suas próprias demandas, o lugar que você vai sentar. Quem está preocupado com as próprias demandas não está preocupado em chegar mais cedo. Por quê? Porque ele vai chegar, alguém já vai ter arrumado a igreja para ele. Uma das coisas que eu achei bem legal no Léo é que mesmo não sendo a escala dele da equipe, ele chegava aqui cedo, arrumava as cadeiras. Ah, mas ele veio para o passaporte, Paulinho veio para o passaporte. Mas ele poderia falar, vou ficar aqui esperando, não é minha escala mesmo. E isso eu posso ver em vários irmãos. Tem muita gente na nossa igreja que é intencional em servir. Mas nós precisamos vigiar, porque se começarmos a perder essa intencionalidade de servir, nós vamos virar uma instituição. E deixaremos de ser uma família. Porque isso é família, um preocupar com o bem-estar do outro. Então aquele que chega em cima da hora, vai embora logo que acaba o culto, ele só foi ali para receber. Ele não preocupa com aquela pessoa às vezes. É engraçado isso, né? Olha só que curiosidade. Às vezes alguém chega para mim e fala, pastor, o senhor não reparou que fulano está meio triste? Não, não reparei. Eu reparei. Aí eu penso, gente, reparou e não fez nada. Reparou? Ô irmão, está acontecendo alguma coisa, né? Estou te achando tão triste. E normalmente, vou dar uma dica para vocês, normalmente a pessoa esquiva, tá? Não, tá tudo bem. Aí é hora de você falar a verdade em amor. Não tá bem não, irmão, tô vendo. Tô vendo que não tá bem. Você pode não querer falar comigo, é o seu direito. Eu vou orar por você. Mas eu sei que não tá bem. E se você quiser se abrir, fica à vontade. Tô aqui para te servir. Então, isso é pessoas que pensam intencionalmente em como elas podem servir, ou como elas podem alcançar outras pessoas com seus dons. Sexto lugar, já estou caminhando aí para o fim, igrejas têm obstáculos naturais à cultura do discipulado. Falamos disso também. Quais são os obstáculos à cultura do discipulado? Primeiro, o clericalismo tradicional. Você lembra que eu falei? Daquele modelo onde o pastor faz tudo, né? E eu preciso tomar muito cuidado porque eu sou filho dessa geração, eu gosto de fazer tudo. Então eu preciso tomar cuidado com isso. Segundo, adoção de técnicas de crescimento de igreja. Falamos isso também. Que a resposta para o clericalismo, foi as técnicas de crescimento de igreja. E os dois, nós já vimos que eles não vão produzir bons frutos, né? Isso muitas vezes é inconsciente, né? Muitas vezes esse clericalismo e esse movimento de técnicas de crescimento de igreja já está incrustado na nossa mente e nós naturalmente vamos seguir em uma direção ou outra. O problema é que sempre vai se dar mal. Por quê? Em ambos os casos, tanto o clericalismo tradicional como as técnicas de crescimento de igreja, nós vamos alimentar uma cultura de consumismo. Por quê? Porque no clericalismo, o pastor ele tenta atender as demandas do seu rebanho. E no crescimento de igreja, eu tento atender as demandas daqueles que vão chegar para a minha igreja, para que a minha igreja fique maior. Nos dois casos, eu tenho uma cultura de consumismo, que afeta diretamente a mente do pastor e dos membros também. Nós temos uma tendência natural a querer adotar técnicas de desenvolvimento comportamental na igreja. A igreja tem que ser orgânica, tem que ser natural, tem que ser informal. Nós temos que ser desafiados, mas as coisas precisam nascer, né? Na igreja não dá para fazer inseminação artificial, geração in vitro, não dá. Na igreja tem que ser parto normal, com dor, né? Tem que ser assim. Por quê? Porque isso vai afetar o pastor e os membros da igreja, comprometendo o discipulado de todos os crentes. Assim, né, nós precisamos quebrar as barreiras que impedem o desenvolvimento da cultura do discipulado e da dinâmica do crescimento do evangelho. Isso significa
que devemos abandonar estruturas e programas que não servem mais e envolvermos os membros no processo de treinamento de discipuladores. Aqui está a grande chave para mudar essa história. Qual é? Primeiro, pegar os programas que não funcionam e simplesmente abandoná-los e abraçarmos uma cultura de cuidado uns dos outros. A pergunta que nós fazemos aqui no final desse 6º ponto é: quais os programas de nossa igreja não funcionam mais e que precisam ser abandonados? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês, que são membros, que são meus parceiros de ministério. O que nós temos que pegar na nave e parar de fazer? Ou então fazer em muito menor escala? O que nós temos que pegar na nave e abandonar? E o que nós precisamos, ou o que nós podemos começar a fazer dentro dessa ideia do discipulado? Será que nós precisamos deixar ou diminuir o volume de escolas e investir mais em células? Estou dando exemplos, tá, pessoal? Será que nós devemos fazer mais cultos, ter mais momentos de cultos? Será que nós temos que ter momentos, de oração? Estou aqui pensando. Então essa fica para vocês pensarem e eu espero que você me ajude a resolver essa questão, essa equação, porque ela é difícil. 7º ponto, dentro desse resumo que estamos fazendo, a cultura do discipulado envolve o treinamento de colaboradores. E aqui colaboradores pegou mal, né? Poderia ter sido cooperadores. Depois eu fiquei pensando que colaborador parece funcionário, né? Mas é aquilo que a gente falou aí, 2, 3 aulas para trás, dos cooperadores de Paulo, né? Treinar é algo pessoal, ou seja, não dá para ser feito no coletivo. É relacional, ou seja, treinar envolve relacionamento. É orgânico, tem que ser espontâneo, mas também é intencional. Tem que ter intenção de fazer aquilo. Exige tempo, e aí apertou, né? Oração, aí apertou mais ainda. Dedicação disciplinada, aí acabou, complicou. Tempo, oração e dedicação disciplinada, o negócio aperta. Mas eu sei que vocês são muito amorosos, carinhosos, e vocês vão investir muito tempo, eu vou investir muito tempo, muita oração e muita disciplina nessa cultura de treinamento de discipuladores. Envolve o compartilhamento de habilidades e conhecimento, claro, vou transferir, o treinamento é transferência de habilidade, transferência de conhecimento, mas principalmente a transmissão de caráter e vida. O que eu estou querendo dizer aqui, gente, é que não basta só fazer discípulos. Não basta você gerar outro discípulo. Você tem que gerar outro discípulo, mas alguém que vai cooperar com você na obra, na tarefa. Então não é só fazer um discípulo que vai ficar ali a vida inteira debaixo das suas asas. Você precisa pegar aquela pessoa e, como uma águia, que lança os seus filhotes ninho afora, você também precisa fazer isso, para que a gente crie uma cadeia de discipuladores. Então, mas pastor, eu estou na fase ainda de fazer discípulos, você já está querendo que os meus discípulos também façam discípulos? Sim, porque isso tem que ser algo que já começa desde o início. Quando a gente fala de discipulado, a gente quer se lembrar sempre, nunca é ruim lembrar que no modelo bíblico discipulado é paternidade, já falamos isso hoje, onde o pai espiritual torna-se modelo, inspiração e referência. Se queremos formar uma geração de discípulos de Cristo, precisamos criar uma cadeia de pessoas que treinam pessoas. É o que eu acabei de falar. Se eu quero uma geração de discipuladores, não basta só fazer discípulos. Eu tenho que fazer discípulo que faz discípulo. Não pode parar no meu discípulo, não pode parar em mim. Então, o desafio não é só você fazer discípulo, que já é grande. É você fazer discípulo que quer fazer outro discípulo. Então, já no nascedouro do discipulado, já na concepção do discipulado, já no nascimento desse filho aí, você já tem que educar ele corretamente. Fala, você está aqui treinando, mas eu quero que você vá para frente. Eu quero que você comece
a fazer discípulos também. Por quê? Porque esse grupo que você vai formar, ele pode ser o catalisador de uma onda crescente de discípulos, fazendo discípulos por meio do discipulado pessoal e do treinamento de cooperadores que vão treinar outros. Ou seja, a gente vai criar uma cadeia de treinamento. Para isso, precisamos de pessoas que literalmente paguem o preço, que gastem tempo em relacionamentos significativos. Precisa haver relacionamentos. E como nós estamos numa geração extremamente secularizada, mundanizada e individualizada, cada um cuida do seu quadrado, né? E aí talvez tenha muito problema nisso, porque no passado, né, havia no seio da igreja muita questão de fofoca e etc. E aí tem gente que se fecha, né? Tem gente que acaba se travando para isso. Mas, se não desenvolvermos relacionamentos significativos que dedicam ao estudo da palavra de Deus, não é só relacionar para virar amigo, não. Que ensina ou que dedica ao estudo da palavra de Deus para ensinar e nutrir outras pessoas, mas que principalmente envolva-se em oração por seus discípulos. Então, o que estamos falando aqui é de alguém que vai se envolver num relacionamento para ensinar a palavra de Deus para outras pessoas e principalmente para orar por outras pessoas. A pergunta nesse ponto é: será que você está pronto para amar as pessoas nesse nível? Apertou, né? Ponto 8. Como podemos praticar o discipulado? Aqui seria uma pergunta, talvez, né? A forma prática de obedecer à ordem de Jesus sobre o discipulado é menos romântica e mais simples. Como assim, pastor Léo? Podemos colocar como alvo que cada cooperador, agora usei a palavra certa, cooperador, né? Tome pessoalmente 2 ou 3 frequentadores, visitantes ou mesmo membros mais distantes da igreja. É muito fácil de botar isso em prática. Lembra que eu falei que você olha? Se cada um da igreja, se cada um de vocês aqui da Célula Estufa, então vão aqui, né? Nós temos aqui nesse grupo, vou excluir vocês aí da plataforma por enquanto. Vou falar só de quem está no Zoom e de quem está presencialmente aqui. Nós temos aqui talvez 10 membros da Igreja Nave. Se cada um de vocês pegar 3, nós já vamos cobrir 30 pessoas da igreja. E com vocês, nós já estamos com 40 pessoas da igreja. Já é um número quase de todas as pessoas. Imagina nós tivermos aí 40 pessoas na nossa igreja envolvidas na dinâmica do discipulado, onde ela é nutrida pela palavra de Deus, mas onde ela também pensa em nutrir outros com a palavra de Deus. Rapidamente a nossa igreja vai crescer em qualidade e em quantidade. Então, fazer discípulos é muito menos romântico, é mais simples do que nós podemos imaginar. Para esse processo, nós podemos sugerir como ferramenta. Alguém fala assim comigo: pastor, mas como eu vou começar? O que eu faço? Irmãos, tem várias ferramentas. O estudo do catecismo, que a gente está pegando aí, é o último que a gente está usando, que é bom, muito bom, é uma opção. Mas você pode, por exemplo, estabelecer um estudo bíblico. Vamos ler a Bíblia juntos e vamos comentar um capítulo por dia, e a gente comenta ali numa mensagem para o WhatsApp, e aí nos reunimos uma vez por semana, né? Ou vamos propor aqui um estudo de um assunto na Bíblia. Enfim, um estudo bíblico, um envolvimento em um grupo pequeno, uma célula, um grupo de relacionamento, ou em uma classe da Escola da Nave. Então você pode, por exemplo, falar com essa pessoa: olha, eu vou te acompanhar para você fazer um passaporte, para você fazer um curso na Escola da Nave, de crescimento. Irmãos, as ferramentas são das mais diversas possíveis. O que mais temos é ferramenta. Vou dar um exemplo para vocês. Semana passada, eu estava lá em Varginha com a pastora Flávia, e aí a gente, obviamente, tem um irmão lá que é dono de uma livraria. Vocês adivinham aonde que eu fui? Aonde que eu fui? Aí eu falei: não, vou. Aí eu falei com ela assim, né? Lógico que eu estava mentindo para mim mesmo, né? E como dizia aquele poeta morto, né? Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, né? Então eu menti para mim mesmo. Falei: não, amor, vamos lá só conhecer a livraria do irmão. Claro
que eu não ia lá só conhecer a livraria do irmão. Cheguei lá, tinha uma prateleira de Timothy Keller. Eu falei, Jesus, é aqui mesmo que eu vou ficar. Aí o que eu achei lá? Ele lançou um livro, são 8 lições para ensinar o evangelho de forma simples. Vem até com um DVD com as mensagens dele. O que eu fiz? Opa, é esse mesmo, já vai ser o primeiro. Tá vendo? Então eu posso começar um trabalho de discipulado com alguém, onde eu posso fazer, em vez de 8 semanas, por exemplo, que pode ser pouco, 16 semanas. 16 semanas são 4 meses, gente. 4 meses de ensino sistemático e constante da palavra de Deus, especialmente do Evangelho, na vida de uma pessoa, muda a vida da pessoa para sempre. Para sempre. Então, o ensino constante e sistemático muda a vida da pessoa para sempre. Bom, conclusão. O que podemos falar aí, como podemos concluir toda essa parada? Não estamos recrutando pessoas para um novo ministério ou um programa da igreja, porque aí seria fácil. Desenvolver programas para a igreja, irmãos, não é difícil. Envolver, né? Existem técnicas, estratégias, podemos fazer um seminário e aí lançar ali, né? 5 células que vão se multiplicar depois de um ano para 10 células, e aí nós vamos ter 200, tal. É fácil, mas nós não estamos fazendo isso. A nossa proposta é que cada frequentador da igreja seja acompanhado e discipulado por meses seguidos de forma sistemática. A nossa proposta é que cada um que entra nessa igreja, ele seja discipulado sistematicamente por meses a fio. Que nossos familiares, amigos e vizinhos sejam evangelizados de forma intencional, informal e leve. Na semana passada falamos de cultivar a cultura do discipulado. E eu falei muito sobre você falar de Jesus para pessoas que você encontra na rua, encontra na academia, encontra na padaria, encontra no corredor do prédio e assim por diante. Sem perder de vista os dons e qualidades de cada cooperador. Nosso desejo é que cada crente seja desafiado a envolver-se nessa dinâmica de discipulado e evangelismo sem culpa ou medo. O que seria culpa? Não, eu preciso evangelizar porque Jesus morreu por mim. Ou medo, não tem que evangelizar, senão o pastor falou domingo que o fogo vai passar e vai queimar tudo. Eu tenho que evangelizar, senão eu não vou chegar com nenhuma pedrinha lá diante de Jesus. Não, eu não evangelizo, não discipulo ninguém, nem por culpa, nem por medo. Por que eu faço isso então, pastor Léo? Por que eu devo me envolver nisso? Simplesmente porque isso é natural para mim. É o meu estilo de vida, é o novo estilo de vida que me foi dado nessa nova comunidade. Porque eu sou devedor às outras pessoas. Porque da mesma forma como Cristo me amou, foi paciente comigo, foi bondoso, extremamente misericordioso, continua sendo paciente comigo, eu também vou ser com as pessoas. Eu tenho uma dívida com as pessoas. Eu tenho uma dívida com cada um, com cada aqueles que frequentam a minha igreja, meus familiares, amigos, eu tenho uma dívida com eles. Mas por amor e gratidão ao nosso Deus. Sem culpa ou medo, mas por amor e gratidão ao nosso Deus. Esse é o nosso desafio. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim da nossa 12ª aula. Semana que vem vou responder algumas perguntas. Pode mandar suas perguntas para mim, que estarei à disposição, tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe.